As Índias! Que mané Índias o quê? Aqui é o Hora do Enem e roda a vinheta. Hora do Enem no ar e hoje é dia de desvendar os mistérios da história. Lembrando que se você perder algum programa é só você ir lá no nosso site tvescola.org.br ou no youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve no canal, hein? Vamos agora sim, vem pra cá, professor Tarek Abrahim. E aí? Fala aí, meu. Belezinha? Tudo bem. Bom, a primeira questão que você trouxe é sobre as festas no Brasil colônia. Até que ponto esses costumes foram herdados de Portugal? Então, Landy, esses costumes eles são herdados de Portugal em grande medida. Até porque, se tratando de uma colônia, a gente pensa a influência bastante demarcada, bastante decisiva dos costumes europeus aqui para a vida do ambiente colonial. Mas, ao mesmo tempo, sempre é importante a gente lembrar que o mundo colonial ele tem uma dinâmica muito própria. Apesar de alguns historiadores apontarem uma tentativa de restabelecimento e de ressignificação dos estados modernos aqui na colônia, nós temos integrantes e atores sociais bem particulares. Por exemplo, a gente pode pensar as missões jesuítas. As missões jesuítas elas são organizadas no contexto de contra-reforma católica do século XVI. Elas tinham por objetivo expandir a fé católica e ensinar a respeito dessa fé tanto para colonos quanto para os povos que viviam aqui, os povos indígenas, os povos chamados de autóctones. Esses povos indígenas, eles são muito diversos. Então, naturalmente, os jesuítas que carregam a fé católica, os traços da cultura europeia aqui para a América, vão precisar se adequar aos costumes dos indígenas, que também vão contribuir para essa formação das tradições culturais da época. Então as festas se adaptaram, se tornaram uma outra coisa aqui. Exatamente, até porque quando a gente imagina essa influência europeia aqui nas relações coloniais, ela tem um poder um tanto quanto encurtado, quando consideramos, por exemplo, os recursos tecnológicos da época. Não havia como exercer um controle bem estabelecido em todo o território colonial, que era extenso, pensando principalmente nas condições de navegação e de deslocamento daquele período, e também em relação à quantidade de pessoas de origens diferentes. Então, naturalmente, o conteúdo dessas festas ele vai ser, a princípio, religioso, vai ser carregado dessas heranças europeias. Mas ele vai sendo ressignificado, ele vai sendo repensado através das tradições populares, carregando essas heranças dos povos indígenas, essas heranças dos povos africanos, e vão acabar se estabelecendo de uma maneira bem peculiar, bem particular, através do tempo e também em diferentes lugares da colônia. Por que estudar festas pensando a história? Então, as festas, elas representam um momento em que talvez o ser humano consiga se expressar da melhor maneira. Talvez menos carregado de alguns entraves sociais, como, por exemplo, a sua posição política, o seu estatuto econômico, se você é um latifundiário, um senhor de engenho, se você é um homem escravizado. Isso acaba ficando num segundo plano quando você pensa no momento do festejo. Bom, depois dessa revisão, bora fazer a questão? Vamos lá, vamos lá. Tá aí, a questão 44 do Enem de 2012, caderno azul, primeira aplicação. Professor, tá contigo. Antes de eu ler o texto, que tal eu dar uma olhada no enunciado, para eu já imaginar que tipo de informações eu vou tentar colher dessa análise do texto? Olha o enunciado da questão. O viajante francês, olha, já é uma informação. Então é um olhar sobre o Brasil colonial produzido por um europeu, por um viajante francês. Em que momento? Vamos continuar. Ao descrever suas impressões sobre uma festa ocorrida em Salvador, em 1717, então já sei que é um texto sobre o Brasil colônia, já sei que foi produzido no século XVIII, no iniciozinho do século XVIII, por um camarada que não é português, que não é brasileiro, portanto é um observador externo, que está tentando interpretar as relações às quais ele está presenciando. Certo. Beleza? E aí vamos lá, vamos continuar. Demonstra dificuldade em entendê-la, entender a festa ocorrida. Porque, como outras manifestações religiosas do período colonial, então a gente tem que perceber no texto que festa é essa e que poderia causar uma estranheza para um cara que vem da França e que não está ambientado no Brasil colônia. Beleza, vamos para o texto. Próximo da igreja dedicada a São Gonçalo, nos deparamos com uma impressionante multidão que dançava ao som de suas violas. Tão logo viram o vice-rei, cercaram-no e o obrigaram a dançar e pular. Exercício violento e pouco apropriado, tanto para sua idade, notem, quanto posição.
tivemos nós mesmos que entrar na dança, por bem ou por mal. E não deixou de ser interessante ver numa igreja padres, mulheres, frades, cavalheiros e escravos a dançar e pular misturados e a gritar a plenos pulmões: Viva São Gonçalo do Amarante! Percebeu, Landi? Aqui o viajante francês ele está produzindo um relato de uma certa estranheza. Ele está analisando uma cultura de acordo com o prima cultural dele. A gente pode detectar aqui um tom etnocêntrico nessa análise. Sim. Esse viajante francês ele está percebendo algumas questões que o incomodam. Por exemplo, ver numa igreja homens, mulheres, nobres e escravos juntos celebrando em torno de uma santidade da Igreja Católica. Além disso, ele também destaca a estranheza de ter percebido que um camarada como um vice-rei, que exercia o poder mais alto dentro da Bahia e, consequentemente, o lugar que era a Bahia era o centro político do Brasil colonial, então era o camarada que tinha o cargo mais elevado do Brasil da época, sendo carregado para a festa. É como se a gente fosse parar para comparar e imaginar a rainha da Inglaterra sendo levada para um festejo pelos seus camponeses. Naquela época isso aconteceria? Com certeza não. Então o francês que está vivenciando esse cenário, ele observa isso e pensa, caramba, o que está acontecendo aqui? Ah, então agora isso aqui pode? Que tipo de relacionamento é esse? E aí ele conclui que isso tem a ver com aquele momento, com a festa em torno daquela santidade. Beleza? Beleza. Bom, a gente já entendeu o texto, a gente já sabe o que a questão pede, vamos só voltar para o enunciado para fazer sentido a nossa leitura. O viajante francês, ao descrever suas impressões, demonstra dificuldade em entendê-la, porque, como outras manifestações religiosas do período colonial, ela, letra A, seguia os preceitos advindos da hierarquia católica romana. Parece isso, Landi. Será que está tão preocupado com os preceitos, com respeitar uma hierarquia? É isso que o viajante está notando? Não. É claro que não. Então a gente já pode afastar a letra A, concorda? Concordo. Vamos lá, letra B. Demarcava a submissão do povo à autoridade constituída. Você viu o povo submisso? O povo parando e pensando, não, chegou o vice-rei, agora é hora da gente guardar nossas violas aqui, porque agora a coisa ficou feia. Não. Foi isso que aconteceu? Não foi. Não, era festa. Era um momento de festejo em torno de uma divindade católica, de uma santidade católica. Então é um momento que nós estamos todos em celebração. Letra C. Definia o pertencimento dos padres às camadas populares. É isso que está acontecendo? Os padres estão sendo confundidos com as pessoas mais pobres ou eles estão coexistindo? Eles estão coexistindo. Eles estão no mesmo espaço, em torno de uma mesma festa, celebrando um mesmo santo, só que o viajante demarca claramente a diferença. Ele fala, tem mulheres, tem padres, tem escravos, tem cavaleiros, tem uma galera muito complexa, muito diferente nesse mesmo lugar. Isso me gera um estranhamento. E aí, se você me permite fazer um parênteses, Claro. não tem muito a ver com a questão, mas veio o insight, acho interessante que o aluno pense. Cara, é um francês do século XVIII. É um francês do antigo regime. É um francês da sociedade estamental, da sociedade em que você tem o clero muito bem demarcado na sua função, você tem a nobreza muito bem demarcada na sua função, e você tem o terceiro estado, o povo, que é um tanto quanto confuso, porque tem vários integrantes de diferentes grupos sociais, só que não haviam tantos espaços assim para que eles coexistissem. Você tinha o lugar em que havia os nobres festejando, e você tinha o lugar em que as pessoas mais pobres festejavam. A relação ela era mais estática, ela era mais engessada. E esse francês está vindo ao Brasil e está vendo o vice-rei junto dos escravos, junto das mulheres, junto dos padres, dentro de uma mesma festa. Então repare que isso gera o estranhamento. Sim. Isso também tem uma análise que pode gerar uma interpretação um pouco perigosa. O camarada que vê esse texto, que vê esse relato, ele pode pensar, então no Brasil todo mundo era igual. Beleza, Lange? Beleza. Então achei necessário fazer só esse apontamento. Show. E aí, seguindo para resolvermos a questão, letra D. Afirmava um sentido comunitário de partilha da devoção. Olha só, você está falando sobre uma noção de comunidade e você está falando sobre todos dessa comunidade terem uma mesma devoção, terem a mesma referência religiosa. E nesse caso, a festividade está girando em torno de um santo, São Gonçalo do Amarante. Até então, parece aquela que mais se alinha a uma possível resposta. Sim. Não é isso? É. E a letra E harmonizava as relações sociais entre escravos e senhores. Entra esse debate que a gente acabou de produzir agora. Essa relação de harmonia, ela não é tão evidente. Afinal de contas, temos que perceber todas as relações históricas envolvendo a escravidão e o usufruto desse sistema de trabalho pela elite latifundiária, os grandes proprietários que haviam no Brasil colônia. Então, gabarito, professor? Então, gabarito, letra D. Perfeito. Afirmava um sentido comunitário de partilha da devoção.
Bom, quer uma dica? A série História do Brasil por Boris Fausto tem um primeiro episódio chamado Colônia. Esse ajuda a entender bem essa época. É só acessar tvescola.org.br. Professor, o assunto agora é a chegada dos espanhóis na América. Mas para isso a gente precisa entender o contexto europeu, tá certo? É isso mesmo, Lândia. Até porque, como a gente está pensando na vinda de um povo que vai entrar em contato, em choque, em termos políticos, econômicos e culturais, em relação a outras civilizações, outros povos, é interessante que a gente saiba quem são esses caras, quem são esses espanhóis que estão vindo para cá. Na verdade, é interessante, antes ainda de pensarmos nesses espanhóis, organizarmos um contexto de um movimento mais amplo, que é a chamada expansão ultramarina europeia. Essa expansão acontece ali entre os séculos XV e XVI e ela é capitaneada pelos países ibéricos, primeiro por Portugal e a seguir pela Espanha. E esses países conseguem reunir condições e recursos para poder realizar esse empreendimento. Muitos alunos se perguntam assim, mas por que foi necessário fazer isso? É interessante que a gente pense que está sendo organizado ali um movimento de formação dos estados modernos europeus. E esses estados modernos representam um processo de fortalecimento dos monarcas absolutistas, de formação, inclusive, dessa monarquia absolutista. E esse rei que está centralizando o poder, que está assumindo cada vez um maior protagonismo na ordem política do dia, ele sabe que para poder governar ele precisa do suporte de outros grupos sociais importantes. Por exemplo, a nobreza e o clero, que durante a Idade Média eram grupos sociais que eram extremamente poderosos, os senhores feudais, a Igreja Católica, e também a burguesia, que durante a chamada Baixa Idade Média surgiu enquanto um grupo e, ao longo da crise do século XIV, veio se fortalecendo, veio garantindo uma maior atuação econômica, se tornando mais robusta enquanto classe social. Então, esses três grupos são estratégicos. E acaba que a expansão ultramarina ela serve para conseguir a satisfação dos interesses de todos esses grupos. Porque, por exemplo, se eu estou aumentando o meu território, eu estou aumentando áreas em que eu posso conceder para nobres se tornarem governantes em meu nome. Pensando na burguesia, eu estou buscando novas rotas de comércio para se conectar a Europa até o Oriente. Bom, depois de dar essa contextualizada, bora resolver a questão, professor? Vamos lá. Tá aí, questão 42 do Enem de 2016, caderno azul, segunda aplicação. Professor, tá contigo. A dúvida apresentada inseria-se no contexto da chegada dos primeiros europeus à América, e sua origem estava relacionada ao... Então, a gente tem que, primeiro, identificar que dúvida é essa, que está sendo destacada no texto, e a gente tem que também tentar entender por que essa dúvida faz sentido. Beleza? Vamos ler o texto e a gente tenta dar uma ambientada melhor. Beleza. Note o que o texto fala. Quando surgiram as primeiras notícias sobre a presença de seres estranhos, chegados em barcos grandes como montanhas, que montavam numa espécie de veados enormes, tinham cães grandes e ferozes e possuíam instrumentos lançadores de fogo, Montezuma e seus conselheiros ficaram pensando. De um lado, talvez Quetzalcoatl houvesse regressado, mas de outro, não tinham essa confirmação. Beleza, o aluno que está se deparando com um texto como esse pode ficar um pouco assustado. Sim. Ele pode olhar e falar, cara, quem é Quetzalcoatl? Será que era imprescindível para eu conseguir responder isso aí? Bom, o nome é de uma divindade asteca. Uma divindade asteca que ela era mimetizada também no aparelho divindário dos maias, com outros nomes. Mas essa divindade representava uma espécie de deus soberano, de um deus importante dentro do aparelho divindário dos astecas. Esse deus importante, ele tinha, de acordo com a mitologia do povo asteca, ele tinha se exilado. E ele poderia voltar do exílio, trazendo grande fúria e destruição. E é interessante que, dentro da mitologia asteca, esse deus que traria fúria e destruição, ele tinha um retrato, ele era representado de uma forma semelhante àquela que o conquistador espanhol Hernán Cortés se apresentou para os indígenas. O Hernán Cortés, um homem branco ruivo de olhos claros, que vem através dessas grandes montanhas, que tem toda essa parafernália que os indígenas não reconhecem, que não faz parte do conjunto de referências daquele povo, acaba sendo percebido pelo imperador asteca Montezuma como sendo possivelmente essa divindade. E aí é interessante, muitos alunos, quando aprendem conquista da América Espanhola, eles acabam tendo uma certa dificuldade, porque imaginam, mas os astecas, porque a gente estuda antes a civilização asteca, a gente estuda a civilização inca, a gente vê como que esses povos eram complexos, grandes e muitas vezes militarizados.
Os astecas não eram violentos, não eram conquistadores, não eram um povo guerreiro, que tinha na figura do seu imperador um chefe guerreiro. Como que os espanhóis conseguem conquistar esses povos? O que eles fazem para conseguir fazer isso? Para conseguir efetivar essa conquista? Então a gente pode olhar a conquista através de vários aspectos. Um dos aspectos importantes é esse processo de superioridade que se estabelece nesse primeiro contato. Não porque as armas fossem muito efetivas, tome cuidado com isso. O armamento da época, além de ser muito demorado para ser carregado e efetuar um disparo, tinha uma precisão muito ruim, muito fraca. Nesse meio tempo, os indígenas já haviam te atacado, já haviam te dominado. Então não é o caso. Mas o fato de você conseguir ter instrumentos lançadores de fogo dentro dessa noção mitológica da arena da religiosidade indígena te dá um argumento. O argumento de que você não é igual a eles. E se você não é igual a eles, na visão dos indígenas, você provavelmente é um ser divino. Além disso, você vai ter também as alianças que serão cultivadas entre os conquistadores e os povos que eram rivais e concorrentes aos astecas. Os astecas eram uma civilização guerreira que haviam dominado muitos povos naquela região, na Mesoamérica. Então, nesse sentido, os espanhóis, descobrindo essas rivalidades, vão se valer disso para conseguir concretizar a vitória sobre a civilização. Então você tem a questão dos mitos, da religião, dessa confusão que é feita nesse primeiro contato. Você tem as divisões internas e tem um inimigo invisível. Esse inimigo invisível são os micro-organismos trazidos pelos europeus para a América. A gente chama isso de choque microbiano. Os povos indígenas não têm um sistema imunológico pronto para conseguir lidar com esses micro-organismos e acabam sofrendo um decréscimo populacional. Agora, a gente tem que também relativizar esse efeito, porque, como diz o ditado, né, vento que venta lá, venta cá. Sim. Ou seja, os micro-organismos dos indígenas também vão impactar os europeus. Haverá também grande incidência de febres tropicais que levarão à morte alguns conquistadores. De todos os modos, a gente não pode definir uma única resposta. A gente tem que entender esse conjunto de fatores que leva à conquista. Bom, sabendo disso, a gente consegue vir para a questão. Então, bora. Vamos lá. A dúvida apresentada inseria-se no contexto da chegada dos primeiros europeus à América. Que dúvida era essa? A dúvida se era Quetzalcoatl que havia regressado, se era essa divindade asteca que havia voltado para efetivar a destruição daquele mundo conhecido. Beleza. E a sua origem, a origem dessa dúvida estava relacionada ao quê? A gente tem 5 alternativas. Vamos começar. Domínio da religião e do mito. Ou seja, na conquista da América, será que a religião e o mito ocuparam papéis importantes para efetivar esse processo? O que você acha? A religião e o mito? Pelo que a gente viu aqui. Como teve essa dúvida, sim, né? Exatamente. Ocupavam um espaço importante. Vamos olhar as outras alternativas só para a gente descartá-las. Letra B. Exercício do poder e da política. Quando o aluno vê armas de fogo, porque ele entende que instrumentos lançadores de fogo são as armas de fogo, né? Sim. Ele pode se sentir tentado a marcar a letra B. Mas a gente não viu uma prática política sendo estabelecida aqui. A gente não viu a dominação política. Eu te controlo, eu te governo, eu te dominei. Não é isso que está acontecendo. A gente vê o imperador indígena amedrontado, que se depara com aquela situação e fala, cara, será que é o meu Deus voltando? Repara como que o texto está direcionando para outra interpretação. Letra C. Controle da guerra e da conquista. Houve guerra? Houve guerra. Houve o genocídio e o extermínio de populações indígenas? Claro que sim. E vários documentos históricos mostram para isso através de cronistas espanhóis que fazem os seus relatos. Por exemplo, tem um cronista espanhol, que era um religioso do século XVI, chamado Bartolomeu de las Casas, que ele vai fazer uma narrativa bastante emocionada sobre o tipo de violência que foi acometida em relação aos povos indígenas. É até interessante que o candidato conheça esses documentaristas para que saiba, quando se deparar com uma questão, do que está se tratando. Então, de las Casas é esse religioso europeu que está na América, retratando a conquista da América e a violência empreendida. Mas, cara, é o Enem. E o Enem sempre contextualiza. E o texto não está fazendo referência ao controle da guerra ou ao uso da violência para conquista. Eu fiquei na dúvida em relação a essa, professor, por conta daquilo, né? Cães grandes e ferozes, instrumentos lançadores de fogo. Eu já pensei, opa, calma aí, guerra, pode conquista. Ser isso aí, né? Eu entrei nessa linha aqui, então eu já teria caído no distrator. Mas conseguiu entender? Não, com certeza, com então certeza. Beleza. Então a gente abandona a letra C. Letra D, nascimento da filosofia e da razão. Me parece que o caminho está sendo o oposto, né? Você está trabalhando numa arena mitológica, não filosófica. E, finalmente, não racional nesse caso.
E, finalmente, desenvolvimento da ciência e da técnica. Também não parece que é o caminho apontado pelo texto, não é mesmo? Tá na mesma linha que a D, né? De filosofia Exatamente. e razão. Não é o olhar que está sendo lançado ali. Apesar dos povos indígenas, civilizações indígenas terem progredido muito em relação a conhecimentos científicos, os quais os europeus mesmos não possuíam. A capital do Império Azteca, a cidade de Tenochtitlan, é uma cidade que impressiona inclusive o próprio Hernán Cortés, que em cartas para o rei espanhol da época evidencia como que ela era muito maior, por exemplo, que Salamanca, uma importante cidade comercial espanhola. Então é interessante a gente imaginar, sim, havia ali um domínio da ciência, da técnica por parte dos indígenas, mas, mais uma vez, eu friso, a gente não pode abandonar o documento. O documento deixa claro que a gente está trabalhando na esfera da religião e do mito, e nenhuma das outras instâncias está sendo citada com tanta veemência como o caso da letra A, que é o nosso gabarito. É isso aí. A. Domínio da religião e do mito. E chegou o nosso momento Pop Prof. Se o novo continente é descoberto por Colombo, por que ele se chama América? E não Colombo. Na realidade, ele se chama América por causa de um outro grande navegador da época, que era o Américo Vespúcio, né? Mas foi o Colombo. Então, mas em nome de Colombo, você vai ter um outro país. Você imagina qual? Qual? Colombo! Exatamente, isso aí. Bom, na época das grandes navegações, a comunicação era por carta ou boca a boca, certo? Perfeito. Tinha muita fake news sobre as novas terras descobertas? Olha, o que mais tinha são falsas notícias. Vamos tentar pensar assim. Se a gente quer valorizar a nossa descoberta, a gente vai encantar, vai pintar o mapa, vai mostrar coisas maravilhosas para que pudesse atrair pessoas para virem para cá. Mas era bastante mentiroso. Era bem mentiroso. Bem mentiroso. Fala uma coisa que era muito mentirosa assim. Por exemplo, desenhavam nos mapas monstros marinhos. Monstro? Monstros marinhos, para tentar atemorizar os viajantes a navegarem nas águas que eram pertencentes a algum tipo de país. Então, para eu fazer com que as pessoas tenham medo, eu vou desenhar monstros marinhos, vou criar relatos sobre indígenas que são hostis. E muitas vezes não era bem assim. Muitas vezes o europeu já havia se localizado ali, determinado navegador, o conquistador, e na realidade o que ele queria era afastar possíveis outros desbravadores daquela região já dominada. E esse foi Tarek Abraham no nosso Momento Pop Prof. Professor, dicas de estudo para quem está se preparando aí para o Enem. Muito bom. Essa pergunta é bem importante, Lande, porque a gente já está na fase final da preparação, está se avizinhando a prova do Enem e o candidato tem que conseguir fazer boas escolhas. Então, por exemplo, além dele manter o seu plano de estudos, além dele continuar assistindo, obviamente, o nosso programa, a Hora do Enem, que tem sido bastante elogiado aí, o pessoal que assiste tem conseguido ganhar muito boas dicas, importantes dicas nesse momento, é necessário que ele consiga fazer as questões antigas das provas anteriores e também reservar no momento de lazer dele a oportunidade de se satisfazer com filmes e séries que tenham como tema os processos históricos. Então, por exemplo, uma série muito interessante que fala sobre a escravidão no Brasil e também na América como um todo é a série Raízes. Essa série ela é veiculada, ela é acessível para todos os candidatos e é possível que eles consigam ter um contato melhor sobre essa questão dos impactos da escravidão para os homens e mulheres daquela época e as heranças para as sociedades contemporâneas. A gente também pode recomendar assistirem filmes que tenham como tema a conquista da América. A gente tem alguns filmes que se destacam nesse sentido, como, por exemplo, não fala bem da conquista, mas das civilizações ameríndias, o filme Apocalipto, dirigido pelo Mel Gibson, um filme que fez bastante sucesso na época e que retrata ali o temor que havia entre os indígenas sobre o fim do mundo, que a gente falou agora nessa questão. E tem um outro filme que fala sobre uma outra conquista da América. Ele já é uma produção mais contemporânea. E ele vai tentar lançar o olhar de um indígena sobre o processo de catequese estabelecido pelos europeus na América Espanhola. Ou seja, uma espécie de olhar do dominado. Isso é bem interessante. Ou seja, você quer se distrair, você quer se divertir, quer ter um momento de lazer para dar aquela pausa para os estudos, tenha lazer estudando. Professor, muito obrigado mais uma vez. Um grande prazer, meu viu? Obrigado, viu? Tamo junto, é só chamar que a gente vem. Hora do Enem fica por aqui. Até a próxima. Tá tudo ok, fechamos a porta aqui. Vamos que vamos.